Tá, tá tudo ok. Então, agora a gente vai começar, então, a falar sobre o nosso assunto de hoje, que é preconceito, tá? O Gérer foi viajar, então ele pediu para mim, né, que se eu pudesse falar algum assunto, e até ele me sugeriu preconceito, porque esses dias ele falou lá no AID, acho que no terceiro ciclo da infância, né, falar sobre preconceito. Aí eu coloquei lá no grupo hoje dois textos, um da FEB sobre espiritismo, respeito à diversidade, e outro do Consolador, que é os nossos sinais, né, de atraso espiritual com preconceito. Aí esse da FEB eu vou tentar colocar aqui agora para a gente ler e, e a gente refletir em cima dele. Tá certo. Eu vou colocar aqui para compartilhar. Se aparecer, tu me diz, tá? Se não aparecer, daí eu Uhum. leio direto aqui do meu celular, tá bom? Tá bom. Apareceu alguma coisa aí para ti? Não, não tá aparecendo nada. Tá, vou só esperar mais um pouquinho, tá? Uhum. Sem problema, Larissa. Agora tá aparecendo um pouco da imagem, Larissa. Tá aparecendo um pouco? Deus. Não toda? Aham. Não toda a imagem. Já Parece apareceu só o toda para título, Deus, ti? Cristo e Tá começando a Caridade. aparecer aqui. Quem sabe ele custa um pouquinho carregar, gente. É, para carregar.
Tá aparecendo aqui, mas ainda como não tá todo, né, aparecendo todo, eu vou começar a ler aqui e daí depois ele vai aparecer e a Uhum, gente vai falando, tá? Depois a gente... tá certo. É Espiritismo e Respeito à Diversidade Humana, tá? Esse artigo, então, tá na FEB, é da Federação Espírita Brasileira, e ele vai falar um pouco, né, a respeito desse tema que a gente vai falar hoje. Em tempo que nos pedem reflexão e consciência sobre o preconceito, a doutrina espírita nos traz palavras esclarecedoras para o nosso trabalho de autoaperfeiçoamento e convivência pacífica. Ante a lição de que somos todos irmãos, celebremos a diversidade humana com respeito e fraternidade, com a riqueza das palavras a seguir. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais. De fato, as leis universais da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas Allan Kardec afirmar que o espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de Ui. Opa, olá, isso. Oi, caiu, mas já estou de volta, tá? Uhum, tá bem. De fraternidade e deveres sociais. Em diversos pontos de sua obra, o codificador Allan Kardec se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, em que, em contato com os outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, independente da coloração de sua pele. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África. Todavia, ao abordar a questão do preconceito racial, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus.
Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Eu não sei se tu conseguiu entender todo, né? Porque teve uma hora que caiu ali, ele sobrecarregou, Aham, até a apresentação teve que sair fora, tá? aham. Ele Eu fala entendi. mais ou menos. Fala. Ele fala mais ou menos, né, do preconceito, né, que Jesus não tinha aquele preconceito de hipótese alguma, né, nem cor, nem raça ali no final, nem etnia, nem sexo, né, e que isso então que ele vem nos mostrar, né, o respeito a essa diversidade humana. No outro até artigo que eu li, Joana de Ângeles, Humberto de Campos, vários outros espíritos também nos trazem, né, esse preconceito, esse não ao preconceito, esse Uhum. combate ao preconceito que a nossa sociedade hoje, né, está enfrentando. Na verdade, a gente sempre enfrentou o preconceito e nós temos preconceito na nossa imoralidade, né? Somos ainda imorais em alguns aspectos, ainda não evoluímos e enfrentamos e sentimos algum preconceito. Mas agora ele está se manifestando, ele sempre se manifestou, né? Só que agora, como tem a mídia, tem as redes sociais mais, né, disseminadas no planeta, esse preconceito, então, tem leis, ele nos chama a atenção ainda. E como eu digo, nós temos esse preconceito, porque quando a gente fala em preconceito, a gente não está falando só em preconceito de raça, em preconceito de cor, como muitas pessoas pensam, teve a consciência negra esses dias, o dia, então, é para a gente não ter esse preconceito contra o negro. Eu não tenho preconceito, eu gosto de negro. Eu não tenho preconceito, eu tenho amigos negros, me relaciono com os negros. Mas e quem disse que o preconceito é só isso? E será que quando eu estou falando isso, será que é porque eu tenho realmente preconceito que eu preciso afirmar isso? O preconceito pode estar na questão do peso, que a gente está vendo que é a obesidade chamada gordofobia, hoje também é um preconceito, o preconceito na orientação sexual, o preconceito na política. Nós espíritas, o preconceito de muitas pessoas de nós sermos espíritas, nós temos esses preconceitos com pessoas que são de outras religiões e dentro do próprio movimento espírita há preconceitos, se a gente for parar para pensar, porque eu não sei se tu vistes já, mas eu acompanho na minha rede social, no Instagram, eu não sei se outros colegas já viram, se eles tivessem aqui, podiam falar, né? Mas quando essa gravação for postada lá, quem sabe ele se manifeste, que dentro do movimento espírita há um movimento à parte, chamado Espíritas à Esquerda, da Associação Espírita de Pedagogia. Eu comecei a procurar esse movimento por acaso. Eu entrei no Google um dia e coloquei Associação de Pedagogia Espírita, assim como a Associação Médica Espírita. Pensei, será que não tem essa associação? E por acaso eu encontrei, e lendo essa associação, eu vi que ela é um movimento à parte, que são os espíritas à esquerda. O que seria isso? São pessoas que têm um posicionamento político de esquerda, mais liberal, que misturaram um pouco esse posicionamento, que elas são a favor de algumas causas que o espiritismo é contra, que nos mostra, e abrir esse movimento à parte por não concordar com algum conservadorismo e com a parte religiosa do espiritismo. Elas querem, no entender dela, tirar essa parte religiosa. E eu sigo eles, vejo as postagens, e aí eu comecei a analisar que é um movimento dentro do próprio espiritismo, que teve preconceito com o espiritismo como e lançou dentro do próprio movimento outra situação, outro movimento. E aí a gente se questiona, será que é por preconceito ao espiritismo, a doutrina, a parte religiosa? Ou será que elas não estão entendendo bem como é um movimento?
E aí elas se separam no âmbito político, né? Que elas se consideram na política esquerdistas, então elas acham que elas também têm que estar separadas do movimento espírita. Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa, eu vou deixar para ti, depois a gente retorna. Larissa, o preconceito existe muito, né? Então, aqui dentro, mesmo, tanto é que no nosso próprio centro, que o preconceito é o pensamento, é a diversidade do nosso pensamento de maneira de se expressar. E aí, tanto é que existe, está se abrindo várias casas ali, espíritas, como que existe, pessoas que já conviveram ali com a gente, e aí mudaram o pensamento, ou já não aceitaram mais a maneira da gente agir ali no centro e resolveram ir para o outro lado. Continuam sendo espiritualistas, digamos, e estudantes do espiritismo, mas pensando de outra maneira. Então, não deixa de ser um preconceito, que eles pensam de outra forma. Aí eles acham de agir de outra forma. Aí vão abrir outras casas para poder agir conforme o pensamento deles. Porque ali a gente tem uma maneira de agir, uma maneira, digamos, como se fosse uma educação que a gente tem ali. A gente rege conforme uma cartilha, digamos assim, é aquela ali e pronto. E ali eles aí, não, agora eu não quero mais agir assim, eu acho errado agir só assim. Eu quero fazer outro tipo de coisa, assim, ter outra maneira de aplicar um par. Então, pegam e vão abrir outra casa, outra. E aí levam aquelas pessoas que agem, pensam da mesma maneira. Sim, é como eu falei, se nós, então nós mesmos espíritas, é o que eu estava falando no início, nós somos preconceituosos, porque nós não abrimos outra casa, né, no momento, mas em algum momento a gente também teve preconceito com colegas e com algumas maneiras do como o centro trabalhava, como a doutrina era exposta. E se a gente tem, quem sabe na nossa vida a gente já não teve ou não tem alguma. Às vezes a gente pensa, mas é evangélico, a gente fica com o pé atrás. Ah, mas faz isso, a gente fica com o pé atrás. E as pessoas dizem, tá na religião, vai para um trabalho, pode contratar, é de religião para um trabalho. Será que isso não é preconceito? É por isso que eu digo que todos nós estamos dentro do preconceito. E aí a gente pensa assim, se os espíritas estão numa doutrina, frequentando uma casa, e de repente abrem lá a sua casa, o seu centro separado, lá para ver, para trabalhar, lá estudar dentro da sua forma. Se já fazem isso, como eles são, então, como se comportar, então, nos outros tipos, né, em outras situações, né, do dia a dia, da vida. Isso vem a nos mostrar, então, que o nosso atraso espiritual ainda é muito grande, né? Ainda nos leva todo dia, né, a ver que a gente tem muito que caminhar nesse preconceito, né? E eu tenho também, eu trouxe aqui um texto que é as discriminações sinais do atraso espiritual, que eu até queria comentar um pouco sobre ele, né? Que ele fala, então, de todos esses estereótipos, né, dos preconceitos, das nossas crenças estabelecidas com o passar do tempo, as nossas relações familiares, e ele fala também que esse preconceito seria uma manifestação de um viés comportamental injusto, tá, que a gente teria. E isso faz lembrar que esse preconceito é instalado na nossa sociedade, mas na sociedade animal lá ele também vem a nos mostrar. Na sociedade, por exemplo, dos macacos, a gente sabe que quando fica um idoso, né, eles excluem do grupo.
eles mesmos já fazem o preconceito dentro dos próprios animais. E aí, quando nós evoluímos como ser humano, vindo, escravizamos pessoas de cores diferentes. Tivemos então uma Segunda Guerra Mundial que levou à morte milhões de judeus que eram de uma raça diferente. E viemos, né, crescendo como sociedade. Só no Brasil foi o último a liberar a escravidão. E ainda quando tiramos essa escravidão, o que, que aconteceu? Ainda deixamos essas pessoas à margem da sociedade. E hoje elas lutam pelos seus direitos, aí se fez um monte de política para essas pessoas. Aí muitos dizem assim: ah, mas essas políticas, por que tu está excluindo? Mas será que se a gente analisar essas políticas não são para reparar todos o que foi feito nós como sociedade? Porque a sociedade do passado eram nós encarnados, não eram outras pessoas. Eram nós encarnados naquela sociedade do passado, que ainda temos raízes naquele passado lá de preconceito. E será que quando eu falo que isso não precisa ter, eu, Larissa, já não concordei em alguns momentos. Depois, através de análise da doutrina espírita, de leitura, eu vi que sim, que deveria ter, porque nem desculpas a gente pediu. Então, nós temos que fazer para colocar essas pessoas dentro da sociedade. E aí eu tô falando no preconceito de cor, né? Na raça, no negro, no índio, né? De uma sociedade da branquitude, mas e as outras? O obeso, que todo dia a mídia me mostra que eu tenho que ter uma estética bonita, que eu tenho que ter, e não fala muito na minha saúde, principalmente no terceiro mundo, nos países mais desenvolvidos falam. E a questão da orientação sexual? Tem pessoas que dizem, eu não gosto de gay. Tá, mas será que ela não tá tendo. Ela não é obrigada a gostar, mas ela tem que respeitar. No momento que ela não respeita, ela tá tendo um preconceito. Se ela não quer que se mostre na mídia, ela tá tendo um preconceito. E aquele preconceito da inclusão? Eu, no caso, sou professora, na minha escola tem alunos inclusos, que é mais um tema polêmico do preconceito que a gente traz. Tem inclusos. A gente sabe que na casa espírita ainda não chegou deficientes, mas ela tá aberta e em algum momento vai chegar. Aí eu tenho os meus alunos lá que têm necessidades especiais, alunos que têm paralisia cerebral, síndrome de Down, trabalho com eles. E aí também em algum momento eu fui contra no passado, quando eu comecei. Eu tive preconceito nisso. Nisso eu consegui evoluir. Não, hoje eu não tenho mais. Mas tem alguns colegas que ainda e algumas pessoas que dizem não, eu sou contra incluí-lo. Será que quando eu estou dizendo que eu sou contra incluir, eu não estou tendo preconceito porque ele tem alguma deficiência? Eu acredito que sim. Então, todas essas questões vêm nos mostrar cada vez mais as nossas, então, nossos atrasos espiritual frente a isso, né? Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa, senão fico só eu falando, né? Larissa, mas a gente teve alguns inclusos lá no nosso AIGE ali, antes dessa pandemia, a gente tinha alguns inclusos. Nós tivemos um autista, que ele teve não, entre o terceiro ciclo e a juventude, por causa da idade dele. Tivemos uma que ela tinha dificuldade para caminhar, aí, e não, se não me engane, e tinha algum outro também que eu não estou bem lembrada, porque tu sabe que eu já tive dentro da casa espírita, tive ausente várias vezes por motivo de força maior, eu me ausentei, mas dentro do AIJ a gente teve vários inclusos, até antes da pandemia, a gente estava, inclusive com esse autista, trabalhando com ele. E, e dentro da gente, tu, tu trabalha ali, tu inclui ele, mas tu vê ali entre os pais ali que eles custam para se acostumar, se ele vai ficar bem ali, se é como se tu estivesse ali com teu filho, protegendo teu filho, mas aí tu vê aquela criança ali, é uma criança, um ser humano especial, mas aí tu já tem o teu preconceito porque aí será que ele não vai agredir meu filho? Como é que será que ele vai agir com meu filho? Aí fica aquele teu pensamento
tu tá com preconceito. Tu não vai com o mesmo carinho que tu pega outra criança, dita normal. Tu não chega com o mesmo carinho. Então, a gente se criou numa sociedade que a gente cria esse preconceito no pensamento. A gente é preconceito com as crianças especiais, é preconceito com a sexualidade, com o obeso, como tu diz, e até com o mais pobre, o mais rico, se ele, porque muitas vezes tu entra, tu olha assim, tu vê que teu olho não pesa a cabeça para ver se tu tá bem arrumado, tu não tá mal arrumado, para ver se tu vai vai ser aceito ou não. Tem, tudo isso é um preconceito, é difícil é uma sociedade que tem que mudar. Não é porque tu é mais pobre, ou é obeso, ou é negro, ou é branco, ou é japonês, sei lá, que tu vai deixar de conversar com ele. Se ele chega ali para te conversar com ele, para te estudar com ele, para te trabalhar com ele, tu vai ter deixar de tratar ele superior ou inferior. Tu tem que tratar ele igual. Teria, né? Mas nem todos pensam assim. Até hoje, Eu desde acho, antigamente. eu Fala, acho Laís. que é assim que a gente parte para o dia que, primeira vez que a gente falar, a gente vai partir de falar sempre que quando a gente admitir que a gente tem preconceito algum, nós, a sociedade em geral, acho que é o primeiro passo para a gente evoluir. Porque no momento que a gente ficar assim, eu não tenho preconceito, eu não tenho só achando que o outro, como diz o Divaldo, só na grama do vizinho, vai ser difícil eu mudar. No momento que eu admitir, que nem eu admiti uma vez, eu tenho preconceito, tinha com inclusos, vi a situação, comecei a trabalhar. Hoje não tenho mais. Hoje consigo trabalhar, acho que não influencia de nenhuma forma. É o primeiro passo, tu admitir que tu tem para te buscar ver o que está errado. Então, como tu falou ali, eu fico feliz de saber que na casa já teve. Eu falei que não teve porque eu não estava participando, né? E por não ver, de repente eu me equivoquei e falei que não, mas que bom que já teve e que bom que se eles procurarem e vierem mais. Porque nós precisamos mostrar que eles também têm, que eles estão iguais, que eles são capazes de estar ali buscando, né? O estudo, buscando conhecimento dentro da doutrina, porque eles têm que estar em todos os lugares, todas as pessoas têm que estar em todos os lugares, porque perante, como diz a Deus e a lei, somos todos iguais, mas somos todos iguais com as nossas diferenças, né? As nossas Uhum. heterogeneidades, que somos iguais, então. O resto, a gente é igual como ser humano, mas temos as nossas diferenças. Por exemplo, tu vai lá no centro, trabalha lá com os pequenos. É a coisa mais linda de dizer que nós não somos iguais assim. Eu já não tenho essa aptidão, eu já gosto dos maiores, tanto na escola, sou professora dos maiores. Então, isso é a coisa que mais nos diz, que nos mostra. Porque eu vou ter que pedir para você. Fique escutando aqui os vídeos. Isso já nos mostra que a gente é diferente. Então, senão todo mundo ia ser a mesma profissão, todo mundo ia ser espírita, todo mundo ia ser evangélico, ser católico. Isso nos mostra que nós somos diferentes. E é justamente para acabar esse preconceito que eu acho que a gente já vem assim com essas aptidões diferentes, né? E aqui no texto desse do Consolador, eu também lembrei de outra coisa para a gente falar, o preconceito contra a mulher, né? Aí as Às vezes, pessoas pensam, não, mas as mulheres são iguais hoje, não tem preconceito. Como não tem preconceito? Se ontem mesmo no Fantástico, não sei se tu viu, apareceu duas juízas que fugiram do Afeganistão e aquelas mulheres que passam, né, lá no Marrocos, nesses que tem que... Aqui mesmo em São Gabriel tem, acho que da Leila Magazine, aquelas mulheres no calor que tem que usar burca porque elas não podem se vestir de outra maneira, não sei se tu já viu elas.
elas no meio de todas as pessoas vestidas de vestido normal e elas com aquela burca naquele calor, porque não é permitido por Deus lá na terra deles eles estarem assim. Isso não é o preconceito. Agora o homem pode vestir normal, elas não podem talvez estudar, não pode escolher o casamento, tem que estar vestida daquela maneira. Então, como é que a nossa sociedade não tem preconceito? Pode não ter aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, mas em alguns lugares a gente está muito atrasado ainda. Mulheres que são tirados o clitóris para não sentir prazer sexual em relações sexuais. Meninas que casam na infância. E aí eu pergunto, mas que mundo é esse que algumas pessoas dizem que o preconceito não tá? Mulheres que ganham menos, que ainda não têm cargos de chefia, e que mesmo que cheguem lá, alguns homens ou alguma sociedade mais conservadora diz que não, que não tem. Não tem preconceito. Algumas pessoas que dizem, se é mulher, médica mulher, dentista mulher, eu não vou, eu só vou em homem. Como que não há preconceito, né? Então, cada vez mais a gente vê, né? E a pessoa só pensa, não, o preconceito é contra o negro. Mas não é contra o negro, né? Tem muito mais que a gente pensa, né? E nesse mesmo texto, ele traz então, uma mensagem do preconceito que Jesus, então, falou quando ele era pelo Humberto de Campos. É um exemplo fascinante, até eu vou ler para ti aqui, que foi um relato pelo espírito Humberto de Campos. Lá no começo do apostolado cristão, havia, como em todos os agrupamentos humanos, uma exaltação natural por parte dos mais jovens. Os mais jovens, eles se vislumbravam em suas conversações levar a boa nova para todos os recantos do planeta. Nos seus impulsos juvenis, imaginavam que companheiros como Pedro, premido pelas responsabilidades do lar, e Mateus, amarradas às obrigações de cada dia, pouco poderiam fazer. Então, os mais jovens, eles achavam que eles poderiam contribuir mais. O Pedro, ele tinha muitas responsabilidades no lar, e o Mateus, ele tinha muitas obrigações a cada dia. Então, eles achavam que poderiam, né, ser melhores devido a isso. Então, Simão, o Zelote, algo mais velho, ouvia-os e temia não ser útil aos desafios do porvir. Ao final de contas, os anos já lhe pesavam sobremaneira no corpo e as suas energias já demonstravam certo esgotamento, embora o espírito se conversasse atento. Assim sendo, com a autoestima meio conturbada, o velho pescador procurou o mestre a fim de lhe rogar orientações. O mestre ouviu atentamente, embora já tivesse pleno conhecimento das tempestades que lhe tranquilizavam a alma. Resumidamente, esclareceu que a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Além disso, argumentou que, sob a perspectiva intergeneracional, ambos jovens e idosos tinham obrigações e deveres para a manutenção do equilíbrio da vida em sociedade. A fim de motivar o velho apóstolo, alertou quanto à sua parte no esforço geral, bem como a sua importância naquele momento na obra que se erigia. Concitou a ter paciência com os mais jovens, levianos ou não, e conservar o bom ânimo. Simão retornou a seus afazeres com as suas energias retemperadas. Ao voltar para casa, pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, conversando à margem do lago com outros jovens. E no calor das suas argumentações, aludiu à idade de Simão, embora não tenha se sentido desta vez ofendido ou magoado oportunamente. Simão procurou um impetuoso companheiro de luta, com extraordinária brandura e lógica, fez o jovem apóstolo entender que a idade era um aspecto irrelevante diante do desafio de edificar o reino de Deus no íntimo das criaturas. Nesta noite, ao repousar, Simão teve um sonho arrebatador, no qual ele se encontrava com o Messias, no cume de um monte que se elevava em entranhas fulgurações. Conforme relata o espírito Humberto de Campos, Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago e pelo seu terno cuidado com as duas crianças desconhecidas que ele horas antes havia de certa forma salvado por amor de seu nome.
O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam o futuro, a laudo de seu deslumbramento. Passava a intensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Ao procurar Jesus para agradecê-lo com profunda humildade, ouviu-o dizer: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Parafraseando o mestre, é de somenos importância se somos altos ou baixos, gordos ou magros, bonitos ou feios, se somos negros, brancos, indígenas ou amarelos, se somos homens ou mulheres, ou ainda se somos heterossexuais ou homossexuais. Fundamentalmente, o que importa é que tenhamos Deus em nossos corações. Então, esse texto, ele vem, né, mostrar nesse sonho, então, que Jesus falou para ele que não importava, que naquela época eles estavam pensando que os jovens eram melhores, podiam produzir mais, disseminar o conhecimento melhor que os velhos, né? E Jesus mostrou que não interessava, não importava ser velho ou novo, ser alto, baixo, magro, não importa, todos eram capazes, né? E aí a gente fica pensando se nós temos várias vidas e é infinito, são as existências, importa a idade? Não, né? Importa a Não. situação? Não. Hoje eu sou mulher, amanhã eu posso ser homem. Hoje eu sou obeso, amanhã pode ser magro. Sou branco, pode ser negro. Sou homossexual, pode ser heterossexual. Ou heterossexual, homossexual. Ou transgênero, ou até outro, não me encaixar em nenhum sexo, porque passamos por várias situações e eles hoje sou dita perfeita fisicamente, né? Amanhã meu corpo físico pode não ser perfeito, posso ser um deficiente, né? Não sei, temos, né, resgates do passado, temos um futuro pela frente. Então nos mostra, né, que o preconceito para nós que somos espíritas não adianta, né? Ele é um atraso espiritual. E para aqueles que não conhecem ainda, né, a doutrina, não acreditam, talvez que pensem que vai ter o preconceito, mas depois quando morre acaba tudo, né? E acham que o preconceito também vai acabar. E o preconceito, o orgulho não vai acabar, vai continuar lá no plano. E os resgates também virão nas outras vidas, né? Então, eu acho, né, que a gente, né, tem que evoluir dessa maneira e tem que mostrar à sociedade, tem que levar essa reflexão, porque aquela coisa, quando a gente mais reflete um assunto e mais mostra isso, eu acho que a gente tende a aprender. Quanto mais a gente esconde, coloca para baixo do pano, que nem aquela questão que a gente está falando dos inclusos. Eles não vêm na casa espírita, eles não vão na escola, eles não vão frequentar assim, não tem cotas para negros, não tem negros no trabalho, no concurso. Será que a gente vai mostrar e vai ver que eles existem? Não, a gente vai colocar para baixo do pano, né? Não sei, né, se o que tu tem a acrescentar, que tu acha que também é assim, né, a tua opinião. Larissa, eu trabalhei, na época que começou essa história da inclusão dos deficientes e tudo mais, eu trabalhei lá na PAI. E eu mesmo achava que essa teoria todinha de inclusão não ia dar certo. Porque eu digo, é muito fácil tu incluir uma criança na teoria, mas na prática, quando tu bota lá dentro, será que tu vai conseguir atender? Porque eu, na prática ali, como eu atendi as crianças ali, né? Aí eu digo, será que vai ter quem atenda ela, quem tenha paciência com ela direitinho? Porque vai ter que ter uma pessoa especial para uma pessoa para dar atenção para ela, porque ela requer uma atenção melhor. Então, eu mesmo confesso que eu te confesso que eu já não acreditava que uma coisa é tu falar na teoria, outra coisa é tu agir na prática. Aí começa o teu preconceito por aí. Porque
No caso, o meu preconceito, e outra coisa que a gente tem o preconceito justamente, que às vezes tu já acha que tu não vai, tu te acha inferior às outras pessoas, aí tu começa a ter um preconceito contigo mesmo, porque tu acha que tu vai ensinar o prezinho ali, como tu diz, eu tô nas crianças, mas eu mesmo, eu já não, a juventude, já me botaram na juventude, aí eu disse pra Cleuzinha, na época era a Cleuzinha, eu digo, eu não quero ir pra juventude, eu prefiro ficar com as idades menores, com o jardim, né? Não, com os ciclos menores, que eu já dei aula até o terceiro ciclo. E aí eu digo, eu prefiro até do que pegar a juventude. Aquele medo que a gente tem de tu ir além e tu achar que tu não vai alcançar aquilo, se tu não vai ensinar o suficiente para ele, se tu não vai saber ler, ele vai perguntar uma coisa, tu não vai saber responder, tu não vai saber, não vai ajudar a pessoa o suficiente. Se é um negro, às vezes tu chega ali, tu diz que não tem preconceito, né? Aí tu chega uma pessoa, aí tu diz assim, será que aí a primeira pessoa, pensamento teu, será que é uma pessoa limpa? Será que não é? Será que aí tu já tem, a gente já tem um preconceito. Nós temos um preconceito. E tu não olha uma pessoa assim, como eu e tu estamos conversando, aí chega um outro, a gente não conhece, e aí a gente já fica olhando assim, será que é uma pessoa. E mesmo que seja branca, a gente olha assim e diz assim, será que é uma pessoa direita para ficar conversando com a gente, ou será que a gente tem que se afastar? Realmente, Aí, isso acontece. E outra coisa que eu acho que acontece também é a gente se auto-preconceituar, né? Nós também temos é isso que eu preconceitos estava com nós pensando. mesmos também, né? É. É isso que eu estava me referindo, porque a gente não acha, é porque a gente tem uma coisa de inferior, a gente acha que não vai alcançar, como eu mesmo, eu digo, eu acho que não vou conseguir ensinar a juventude. Então, eu prefiro ficar nos ciclos menores, né? Eu acho que isso aí já seriam eu já não considero muito com preconceito, eu acho que já seriam aptidões, né? Aptidões porque nós não podemos ter aptidões, tem que ter gente que gosta dos ciclos e outros maiores, porque nós não podemos fazer tudo. Então, geralmente a gente escolhe o que a gente gosta mais. Eu já essa parte eu já tenho como aptidões, não como um preconceito, né? Preconceito seria mais aquilo que tu repudia em relação a alguma coisa assim que te incomode. Que Digamos, incomoda. aptidões seria um pouco diferente, né? Mas eu gostei que tu falou aquela questão da PAI. A gente no início, e muitos ainda acham que a gente ficava assim, será que eu vou conseguir trabalhar com aquele aluno incluso que a gente está falando mais na escola? Mas a gente não pensou que nós não precisaríamos aprender, saber no momento. Nós tínhamos que primeiro trazer ele. Claro que a inclusão ainda está longe, muito longe de ser o que ela deve ser, mas ela tinha que começar o momento. E o importante, o primeiro, era trazer e mostrar para as pessoas que eles existiam, fazer eles conviver com os outros ditos normais, para depois a gente pensar em ensinar eles e o que eles aprenderem, tudo é válido e é uma vitória para eles. E não, nós tínhamos aquele pensamento, eu vou levar ele para dentro da escola para ele aprender que nem os outros, saber tudo que nem os outros e ficar, ir para o mercado de trabalho e tudo. E não era assim. A primeira coisa era mostrar para as outras pessoas que sim, essas pessoas existem, né? Para começar a acabar o preconceito. No momento que acabar o preconceito, aí sim trabalhar com ela, né? É que E foi o que o a espiritismo, né, criança, veio. Larissa, a criança deficiente, o preconceito começa com os pais. Quando tu trabalha com a criança, tu vê com que ali eu digo, dentro da PAI era assim. Tu já via que o preconceito vinha dentro de casa, que os pais levavam ali para naquele momento, se elas pudessem ficar ali o dia inteiro, para eles se livrarem da criança naquele momento que elas estavam ali na escola,
eles davam graças a Deus. A gente É, tinha que, então cabia a gente educar eles e botar, ensinar o que a gente pudesse para ali. E aí eles deixavam ele ali, e ali eles iam passear, eles iam para cá, eles iam para lá. No momento que eles pegassem o filho ali, eles iam para casa, porque eles não saíam a passear com o filho. Então, porque eles já é. geravam preconceito ali com os pais. A gente sabe que na PAI, eu já tive a oportunidade de ver, eles olham para um lado, olham para o outro, e todos são iguais a eles, deficientes, né? Aí É. quando eles foram, aí quando eles foram para a escola lá, que eles viram, né? Como a gente viu as heterogeneidades, né? As turmas não mais homogêneas e heterogêneas. E o conservadorismo, ele é muito grande hoje, que muitos querem, nós queremos, às vezes, o homogêneo. Ah, mas antigamente era assim, por que, que não é? Ah, mas no meu tempo era assim. Mas estava errado naquele tempo. Era, mas está errado. Talvez tenha que mudar, né? A gente quer ver diferente. Então, muito era assim. Aquela coisa, ver o heterogêneo. Ele não é capaz, ele tem que ficar para fora. Eu acho que a gente já evoluiu muito, né? Como Sim, sociedade em alguns aspectos, mas em outros a gente, como disse, alguns preconceitos estão acabando e tá vindo outros, né? E a gente vê cada vez mais que a gente tem preconceito. E nós espíritas somos, ou pessoas fomos no passado e sofremos grande preconceito. E temos preconceito ainda, porque tem gente que acha que é espírita. Ah, fala com o espírito, somente isso. Ah, fala com o demônio, fala com isso. É só o objetivo é falar com o espírito. Ah, é um bandista, que é uma religião espiritualista. Ah, faz aquelas coisas lá para o mal, aquelas oferendas, não chego perto. E as pessoas não vão ao conhecimento tanto da religião espírita como da espiritualista e da Umbanda. Qual é o objetivo? Vamos pegar lá, nós do espiritismo são vários. As pessoas não precisam nem ir lá na casa se elas não querem. Elas vão para o Google e ver como é que funciona um centro espírita. Ou vão lá conhecer, tu tem dúvida na religião, vai conhecer. Ah, tem dúvida na religião umbandista? Vai no Google, vai conhecer. Que nem eu digo para as pessoas, a oferenda nada mais é que a promessa na católica. É a mesma coisa, eu acendo uma vela, faço uma promessa, caminho 2 quadras, eles apenas fazem a oferenda, não há problema nenhum. E as pessoas, então, desse sujeito que tudo é pro mal, ah, no centro espírita também faz coisa pro mal. Mas se elas acreditam em Deus, vão religiões, como é que elas acreditam no mal, como eu já questionei, né? Mal existe, não, mal não é a religião, mal é as pessoas que vão, às vezes, nas religiões. Assim como nas outras religiões, no espiritismo, na doutrina, também tem pessoas que não são boas, em qualquer lugar. E aí o preconceito já fica, né, ali. Ah, mas é isso, mas é espírita, mas é evangélico, mas é umbandista. É como é que é, lida com aquelas coisas, com a magia negra, as pessoas costumam dizer, né? Muitas pessoas vão lá e destroem. Tivemos preconceito de pastores destruindo centros de umbanda em alguns lugares, né? Destruindo santos. Ah, eu sou espírita, eu não acredito no santo da católica, mas nem por isso eu vou destruir ele, né? A gente conhece pessoas que não tocam pelo preconceito, acha que aquilo vai fazer alguma coisa, né? E aí se diz, ah, não vamos falar nisso. Vamos encerrar o assunto e pronto. Por que não? Vamos falar sim, né? Falar, essas pessoas deveriam falar, tá aberta a falar para poder superar isso, né? Mas não, elas querem dizer que não, que elas não têm, que aquilo é melhor, assim como nós, em alguns instantes, né, em alguns momentos não fizemos isso, mas estamos pecando em alguma outra área, em alguma parte, né, alguma coisa, né, como tu falou, eu tinha, como tu falou que tu tinhas, eu tinha, se alguém mais estivesse aqui conversando com nós, provavelmente vai também ia ter falado que tinha passado por diversas situações que também em algum momento teve esse preconceito. Aí a pessoa diz para ti bem assim: ah, eu sou, por exemplo, evangélica, lá no centro espírita de vocês é só o mal, só conversa com o mal, com o demônio, com as coisas. Aí a gente sabe que não é, a gente fica brava com ela, tenta explicar, aí a gente já faz preconceito com essa pessoa, ó, religião dela ensina isso. E aí a gente vai aumentando esse preconceito, né? Às vezes a gente não consegue perdoar dela falar aquilo, a ignorância, a falta do conhecimento, e a gente já
preconceito. Não, não, eu não quero proximidade, né? E aí vem no campo político, a gente tem alguma ideologia e quer ter amizades daquela ideologia. E assim, né? Vamos, né, indo em diversas, né, situações da nossa vida que vão nos colocando, né, aumentando o nosso preconceito. A situação até numa música, às vezes, hoje em dia, tudo o pessoal. Tudo é a falta de respeito. Começa por a falta de respeito pelo ser humano. A falta assim, tu tem tua vida aqui, aí eu não posso chegar para ti e dizer, ó, Larissa, tu tem que agir assim. Porque tu tem a tua opinião, aí tinha que respeitar, assim, tu tem tua opinião, eu tenho a minha. Mas eu não vou impor as coisas em cima de ti. Aí, porque eu acho assim. Então, aí começa aí. As pessoas ficam. Aí vão humilhar, aí já sai, em vez de. Agora, quanta violência tá. São Gabriel era tão bonito, tão direitinho. Aí agora já tá violento, a gente já tá com medo de sair, de tudo. Porque todo mundo já sai armado para a rua. Aí não sai para simples prazer de sair. Aí, aí começa, aí tu vê, fala uma coisinha assim, tu já não gostou, já vai bater numa pessoa porque tu não gostou. Não, tu tem que respeitar a opinião. Aí começa por aí o preconceito. Porque tu não falta um respeito ao mútuo. Falta o principal que falta o respeito. É, a opinião, a cor, o modo de agir, o modo de vestir. É, aí entra toda uma sociedade, toda a política, entra religião, tudo tu tem que respeitar. Time de futebol, tudo entra no jogo e tu tem que respeitar a opinião da pessoa. Ele querer ser, se ele quer vestir preto, se ele quer vestir azul, se ele quer. Tu tem que respeitar. Mas não respeitam tudo. Às vezes tu vê uma pessoa assim, aí tu já. Ai, não, eu não gostei daquilo ali, já, às vezes sai dando risada. E, sem que, e aí tu é uma maneira, às vezes, tu até humilhar a pessoa, né? Porque tu tem a tua opinião, ele tem a dele, tu tem que te vestir como tu te sente bem. Tu tem que agir conforme tu te sente bem. Tu não tem que viver para os outros, tu tem que viver para si mesmo, aí tu tem que formar o teu pensamento e correr atrás, lutar pelo teu bem-estar. Para isso a Sim, gente estuda, vai para o colégio, vai para o superior, vai para a faculdade, a gente tenta lutar. E antigamente ainda tem muitos analfabetos e a gente tem que lutar por eles, para eles virem deixar de ser analfabeto, virem deixar e a gente viver numa sociedade melhor. sim, e aí seguir os preceitos, né, de Jesus que veio nos mostrar que não, né, que Que eram todos todos somos iguais, irmãos. mas com as, como eu digo, com as nossas diferenças, iguais com as nossas diferenças, porque temos que ser vistos iguais, mas temos diferenças que devem ser respeitadas, né, e não impostas, temos o nosso livre-arbítrio, mas às vezes não conseguimos, então aceitar devido ao nosso atraso, né? Mas estamos estudando a doutrina e esperamos, né, que ao longo do tempo nos libertamos e o preconceito também vai embora junto com o orgulho, com as vicissitudes, com as paixões também vá, né, e predomine, né, o amor e sem preconceito. Mas já está na hora, já é 7h30, né? Ainda bem que tu veio, obrigada por ter vindo, senão eu ia ficar só eu, Nada, né? não. Vamos fazer a prece, né? Não sei se tu quer fazer a Vamos. prece ou tu quer que eu Posso faça. fazer, Larissa. Tá, Posso fazer. daí tu vai fazer a prece e eu vou parar a gravação daí, tá? Vou Tá fechar meu certo. microfone para te fazer. Vamos, nesse momento, agradecer a nossa espiritualidade, que nos ajudou hoje, eu e a Larissa, e vamos pedir por todos aqueles nossos colegas que não puderam estar aqui hoje,
que não pôde nos acompanhar, que todos sejam bem nos seus lares, ou onde eles estão, que estejam bem, em paz, com saúde, que nós possamos levar a nossa luz da aula de hoje até eles e que nós possamos encerrar em paz. Mais uma vez, obrigado por todos os ensinamentos que foi nos trazido hoje. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Deixa eu Tá. clicar aqui.